Graça e paz, bereanos, sejam bem-vindos a este curso de Escatologia Bíblica. Você é muito bem-vindo aqui. Antes de começarmos nossa aula, eu quero deixar um aviso aqui para vocês. Como eu prometi, faz parte deste curso a aula do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a marca da besta, o Leviatã e os 144.000 selados do livro de Apocalipse. Só que quem já é inscrito no canal sabe que eu já tenho 2 aulas aqui sobre o arrebatamento da igreja, então não há nenhuma necessidade de eu gravar mais 2 aulas de novo para falar do mesmo assunto. Então, se você é novo aqui e ainda não assistiu a estas aulas, no final desta aula eu vou liberar essas 2 aulas, vai aparecer aí na sua tela, para você poder acompanhar estas aulas, pois fazem parte também deste curso. Se você já assistiu, é bom você assistir mais uma vez, pois o assunto é denso e nem tudo a gente consegue pegar da primeira vez. Sempre vai ficar alguma coisa que você vai poder passar de novo e conseguir captar o máximo possível das informações da palavra de Deus. Com certeza, a escatologia bíblica é um dos temas mais fascinantes das Escrituras Sagradas. A escatologia bíblica mexe conosco, pois nelas estão contidas todo o futuro da humanidade, dos que servem e dos que não servem a Deus. Portanto, é uma das coisas que o Espírito Santo mais gosta de ensinar-nos a escatologia bíblica. Jesus disse que ele nos anunciaria aquilo que havia de vir, ou seja, as coisas futurísticas. Portanto, tenha a certeza que o Espírito Santo está conosco neste momento para nos trazer a iluminação, para entendermos as sagradas letras e as profecias escatológicas de maneira correta. Hoje nós iremos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Com certeza, as 70 semanas de Daniel é um dos assuntos mais difíceis dentro da escatologia bíblica. Aqui é uma grande quantidade de interpretações acerca das 70 semanas de Daniel, mas é consenso entre a maioria dos teólogos que aquelas 70 semanas, que está escrito lá em Daniel 9:27, no original 77, são 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos, baseadas em Levítico 25, versículo de número 28. Nós podemos entender que nos tempos bíblicos havia tanto a semana de dias, como também a semana de anos. E ali na semana aquelas 70 semanas de Daniel capítulo 9, 24 até o 27, não se trata de uma semana de dias, mas de uma semana de anos. Mas há uma certa diferença, há uma certa disparidade nas interpretações acerca do cumprimento dessas 70 semanas. Alguns interpretam de uma maneira simbólica, ou seja, aquelas 70 semanas, embora fale de um período de 490 anos, mas não são 490 anos literais, mas simbólicos, representando o tempo desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Quem defende esta teoria, geralmente, são os amilenistas, que têm uma visão mais simbólica das profecias apocalípticas. Só para você ter uma ideia, os amilenistas entendem que o milênio, o período de 1000 anos em que Cristo vai começar o seu reino eterno, ele vai começar com 1000 anos aqui, Apocalipse 20, verso 4, eles entendem que não é um período literal, mas ali trata-se de um período simbólico que empreende todo o tempo da era da igreja, ou seja, nós já estamos vivendo o milênio para a visão amilenista. Mas as 2 correntes principais aqui são a corrente preterista, que entende que todas as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, até o ano 70 depois de Cristo. Existem aqui as variações dentro desta visão preterista, mas, no geral, eles entendem que as 70 semanas de Daniel já estão todas cumpridas. Já a interpretação literal e futurista, ela entende que são 490 anos literais, mas que ainda não se cumpriram totalmente. Embora a visão preterista também seja uma visão literal dos 490 anos, mas eles entendem que já se cumpriu. Ou seja, é uma visão mais histórica. Já a visão que interpreta como futurística, esta visão entende que ainda falta uma última semana para ser cumprida das 70 semanas de Daniel, ou seja, entre a 69ª ou a penúltima semana e a 70ª ou a última semana, há aí um hiato ou aquilo que nós chamamos de intervalo, que já
perduram mais de 2000 anos, ou seja, a era da igreja está inserida justamente entre a penúltima e a última semana, ou seja, as 69 semanas já se cumpriram, houve um intervalo, a igreja está vivendo neste intervalo, e quando acabar o tempo da igreja, a igreja será arrebatada, então vai voltar a rodar o relógio profético das 70 semanas de Daniel, cumprindo-se a última semana. E aqui há grande divergência entre pré- e pós-tribulacionistas, pois os pós-tribulacionistas eles estão ligados à visão preterista, porque se os pós-tribulacionistas eles aceitassem que a última semana de Daniel ainda não foi cumprida, automaticamente eles estariam concordando com os pré-tribulacionistas que a última semana seria a grande tribulação e que a igreja não tem a necessidade de passar, pois as 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém, como o anjo disse no capítulo 9, versículo de número 24. Vamos acompanhar o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então nós percebemos que tem 6 propósitos principais nas 70 semanas de Daniel. Primeiro, para extinguir a transgressão. 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade. 4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. E, por último, ungir os santos dos santos. E estas 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. Então, se os pós-tribulacionistas concordassem que a última semana ainda não se cumpriu, lógico que eles estariam concordando que a igreja não passará pela grande tribulação, pois a igreja tem que sair da terra para continuar o relógio profético das 70 semanas, pois as 70 semanas elas estão divididas em 3 partes. A primeira parte das 70 semanas é um período de 7 semanas. A segunda fase é um período de 62 semanas. E a última fase, um período de 1 semana. Ou seja, as 7 semanas iniciais, 49 anos, 7 vezes 7, 49. A segunda parte, 62 semanas vezes 7, 434 anos. E a última semana, um período de 7 anos, formando 483 anos, mais 7, 490 anos. E o próprio anjo, ele faz esta divisão dentro do verso 25. Acompanhe comigo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aqui são 3 grupos em que estas 70 semanas estão localizadas. A primeira semana empreende o tempo de 49 anos, desde a ordem para saída e a restauração e a reedificação de Jerusalém. Aqui há também uma certa dúvida acerca de quando foi este decreto. Existem 3 opções para esta saída para a reedificação de Jerusalém. A primeira é no decreto de Ciro, no ano de 538 a.C., e é a menos provável porque o tempo não cumpriria, não se encaixaria dentro deste propósito. A segunda opção é que foi no ano 457, no decreto de Artaxerxes, ratificando aquele decreto que já tinha sido feito por Ciro em Esdras capítulo 6,
para o templo continuar, voltar à construção do templo, o templo continuar sendo reedificado no tempo de Zorobabel, Ageu e Zacarias, os profetas Ageu e Zacarias e o governador Zorobabel. A outra opção seria no ano 445, no tempo de Neemias, quando Artaxerxes deu uma liberação para ele ir para reedificar as muralhas de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. Só que ali, em Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 8, não há um decreto, ali há uma liberação. Portanto, o mais provável é que tenha sido no ano 457, quando de fato a Bíblia diz que houve um decreto ratificando o decreto anterior de Ciro pelo rei Artaxerxes, para que Esdras subisse com uma leva de pessoas para continuar a restauração do templo. E ele subiu com ofertas, e também naquele decreto ali, o rei Artaxerxes disse que qualquer que se levantasse contra aquele templo deveria ser morto e deveria ser pendurado no madeiro, feito com a sua própria casa e a sua casa transformada no monturo. Portanto, se a gente soma do ano 457 e a gente soma em uma ordem decrescente, porque o calendário de 457 ele vem em ordem decrescente e não numa ordem crescente, a gente pega 49 anos das 7 semanas iniciais, foi quando Jerusalém foi reedificada, desde Esdras capítulo 6, até os dias de Neemias, até ali o acontecimento do livro de Neemias, que também era um contemporâneo de Esdras, mas ele saiu depois para continuar a reedificação de Jerusalém. E somando agora as 62 semanas, que começa depois de Neemias ter concluído a restauração de Jerusalém, até os dias do ministério de Cristo, 62 semanas vezes 7, dá 434, mais 49 dá 483 anos, sendo assim, dá no ano 26 depois de Cristo. Só que tem um problema no calendário. A pessoa que dividiu o calendário e que fez o calendário e dividiu a história em duas partes, AC e DC, antes e depois de Cristo, ele teve um pequeno equívoco de 4 anos, ou seja, o calendário de 457 veio em ordem decrescente, mas Cristo não nasceu no ano 0, portanto, Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo, na parte ainda AC. Então, se a gente pega que desde o decreto de Artaxerxes, em 457, até o cumprimento das 69 semanas, 7 mais 62, no ministério de Cristo, nós chegamos ao ano 26 depois de Cristo. Mas, somando os 4 anos do equívoco do calendário, chegamos ao ano 30, quando Cristo tinha iniciado o seu ministério. E Cristo não iniciou seu ministério com 30 anos, ele começou seu ministério com quase 30 anos, Lucas 3, verso 23. Então, ele começou o seu ministério com 29 anos e alguns meses. Depois de alguns meses, chegamos ao ano 30, já no decurso do ministério de Cristo, as 62 semanas associadas às 7, ou seja, as 69 semanas, tinham se cumprido. Por isso que a Bíblia diz que Cristo morreu depois das 62 semanas, consequentemente, depois das 69 semanas. Então, o próprio texto, ele mostra que tem um hiato da 69ª até a 70ª, porque depois da 69ª semana, o Messias morreu. Quando Cristo morreu, ele foi crucificado, as 2 primeiras partes das 70 semanas de Daniel já tinham sido cumpridas, e o próprio texto diz isso. Em Daniel capítulo 9, verso 26, diz assim, e depois das 62 semanas, e aí você soma com as outras 7 do capítulo 25, ou seja, 69 semanas, então você pode entender assim, e depois das 69 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Ou seja, Cristo ele só morreu depois que as 69 semanas tinham sido cumpridas. Então, nós temos aqui, pelo próprio texto de Daniel, um intervalo. Mas os pós-tribulacionistas, eles entendem o quê? Todo respeito a você que talvez esteja acompanhando aqui este curso e é pós-tribulacionista, aqui eu não quero desmerecer nenhum de vocês, todo respeito aqui a vocês, mas os pós-tribulacionistas entendem o quê?
que como Cristo morreu depois das 69 semanas, ele morreu na 70ª semana. Mas só que o texto não diz que ele morreu na 70ª semana. O texto diz que ele morreu depois da 69ª. Então, aqui o texto deixa claro que houve um intervalo entre a penúltima e a última semana. Há um intervalo, porque Cristo morreu neste intervalo. Quando Cristo morreu, ele já morreu no intervalo. Porque ele não morreu na 70ª e nem morreu na 69ª semana. Ele morreu entre uma e outra, ou seja, o próprio texto de Daniel capítulo 9 deixa claro que há um intervalo que os pós-tribulacionistas refutam muito, que este intervalo que nós defendemos que há, este intervalo que é a era da igreja, o tempo da graça que nós estamos vivendo. E quando esse tempo terminar com o arrebatamento da igreja, aí o relógio profético voltará para Israel, e aí, nestas 7 semanas, Deus vai tratar diretamente com a nação de Israel, por conta da promessa que ele fez a Abraão. O meu objetivo aqui, além de mostrar qual a visão que, a meu ver, é a mais bíblica, é também mostrar equilibradamente as outras posições, até para você entender melhor sobre isto, porque quando você estiver discorrendo sobre escatologia com alguém, você pode encontrar um pós-tribulacionista, então é bom você também entender qual a visão que eles têm dentro deste texto. A visão que eles têm dentro deste texto é que esta última semana, ele firmará um concerto no verso 27 com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Aqui, no pensamento pós-tribulacionista, refere-se a Cristo. Ou seja, quando Cristo tinha 30 anos, as 69 semanas já tinham sido cumpridas, então, para o pós-tribulacionismo ou para o preterismo, a 70ª começou ali no ministério de Cristo. Ele fez uma aliança com muitos, mas ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11 e 12, e aí ele foi crucificado, e por conta do seu sacrifício, cessou-se os sacrifícios e as ofertas de manjares, porque o sacrifício de Cristo anula todo tipo de sacrifício pelo pecado. Só que em nenhum verso da Bíblia diz que Cristo cessou, que Cristo impediu que os sacrifícios continuassem no templo, mas que o seu sacrifício torna obsoleto qualquer outro tipo de sacrifício pelos pecados. Para alguém ter a remissão de seus pecados, tem que crer no sacrifício de Cristo. E a palavra cessar, que aparece aqui em Daniel 9, 27, é a palavra Shabat, que é uma palavra que significa cessar, parar, remover, desistir, então exterminar. E ela aparece, por exemplo, em Josué 5,12, quando diz que o maná cessou. E quando o maná cessou ali, ele cessou, ele parou de vez, literalmente ele parou. Aparece em alguns textos de Jeremias no sentido de fazer desaparecer. Portanto, a ideia aqui que os pós-tribulacionistas defendem, que o fazer cessar as ofertas de manjares e os sacrifícios é por conta do sacrifício de Cristo que torna obsoleto todos os outros, não se encaixa com a palavra cessar aqui, porque a palavra cessar é impedir, é desistir, é remover, e Cristo não removeu os sacrifícios. Até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano, através do imperador Titus Flávio, os judeus ainda sacrificavam no templo. Então, fica claro que a 70ª semana, ou a última semana de Daniel, ainda não foi cumprida. E outra coisa que a gente precisa aqui analisar é que o verso 26 diz, além deste intervalo que o verso 26 já deixa claro que existe entre a última e entre a penúltima e a última, porque neste intervalo foi quando Cristo morreu, Cristo já morreu no intervalo. Também, depois que fala sobre o Messias sendo tirado, fala agora sobre um povo de um príncipe que havia de vir e destruir a cidade santa e o seu santuário. E ali refere-se a Tito Flávio, que veio no ano 70 depois de Cristo, e destruiu Jerusalém e também destruiu o templo, o que apenas restou o que hoje nós chamamos de muralhas ou de Muro das Lamentações, que é um ponto turístico lá em Israel. Para todas as pessoas que vão, tem que ir ali naquele lugar chamado de Muro das Lamentações, que é a única parte que restou do templo destruído
no ano 70 depois de Cristo por Tito Flávio. Então nós percebemos que aqui há um grande intervalo, tanto a morte de Cristo foi neste intervalo, como a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 também foi um intervalo. E aqui tanto os preteristas como os pós-tribulacionistas dentro desta linha teológica preterista, como também os pré-tribulacionistas, eles entendem que esta destruição aqui do santuário foi no ano 70. Então, se Cristo morreu no ano 32 e a cidade de Jerusalém e o templo só foram destruídos no ano 70, então os próprios preteristas, os próprios pós-tribulacionistas, eles defendem um intervalo de 38 anos, do ano 32, quando Cristo morre, até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Então, se pode haver um intervalo de 38 anos, por que não pode haver um intervalo de mais de 2000 anos? E dentro também do verso 26, nós percebemos que o anjo fala de guerras e de assolações até o fim. Até o fim de quê? Até o fim das 70 semanas de Daniel, haveria guerras e haveria assolações. É só você estudar a história que não, as guerras ainda continuam. Quantas nações ainda odeiam Israel e constantemente estão bombardeando Israel? Israel vive sobre alerta iminente de guerra o tempo todo. O tempo todo Israel vive sobre tensão. A qualquer momento pode vir um míssil, pode vir uma bomba, pode ter um ataque surpresa lá dentro da nação de Israel. Então nós percebemos claramente que estas coisas que o anjo falou, porque eu disse que no verso 24 o anjo determina 6 propósitos principais para as 70 semanas, que é extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Mas não são apenas estes detalhes que tem dentro das 70 semanas, mas também cessar as guerras, cessar as assolações sobre a nação de Israel. E aqui no verso 26, na continuação do verso 26, o anjo diz: até o fim haverá assolações e guerras. Todos nós sabemos que as assolações e as guerras não acabaram ainda sobre a nação de Israel, ok? E aí no verso 27 diz: e ele firmará um concerto, ou um pacto, ou uma aliança com muitos, por uma semana, que é a última semana, um período de 7 anos, e na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que eu já expliquei para vocês que não pode ser o sacrifício de Cristo tornando os demais obsoletos, porque aqui fala no sentido de parar, cessar literalmente, não ter mais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, portanto, quem é esse assolador aqui do verso 27? Será que é Cristo, como alguns preteristas defendem e pós-tribulacionistas defendem que este que fará uma aliança com muitos aqui é Cristo, que fez uma aliança com muitos no início do seu ministério, uma aliança de 7 anos, na metade destes 7 anos ele morreu, então fez cessar os sacrifícios, continuou mais 3 anos e meio, até quando a evangelização partiu para os gentios. Então eles entendem que, partindo da evangelização para os gentios, quando Pedro foi despertado ali em Atos 10 para ir pregar a Cornélio, então cessou-se esta última semana, cumpriu-se as 70 semanas, como os pós-tribulacionistas entendem e também os preteristas, sendo que mesmo assim, se fosse cumprida ali as 70 semanas, ali quando a evangelização partiu para os gentios, ainda faltaria o que o anjo disse sobre a destruição do santuário, que só aconteceu no ano 70. Então, há aí uma grande incoerência teológica dentro da defesa desta posição preterista, ok? Então, nós percebemos que este que firmará o concerto aqui do verso 27 não pode ser o mesmo Messias que foi tirado, porque quando o texto do verso 26 diz que o Messias foi tirado depois das 62 semanas ou das 69 semanas, diz que um príncipe, o povo de um príncipe que havia de vir para onde? Para Israel, destruiria Jerusalém e destruiria também o templo, o santuário. E ele firmará um concerto com muitos. Este ele aqui
só pode ser o mesmo príncipe da continuidade do verso 26 de Daniel, capítulo 9. E na metade desta semana, ele vai quebrar este pacto e vai impedir, como a palavra aqui é no sentido de impedir, de paralisar os sacrifícios dentro do templo, e aí vai ser um tempo de muita angústia para a nação de Israel. Será guardada por Deus no deserto, até quando Cristo raiar nas nuvens e cumprir-se-á as 70 semanas de Daniel de maneira geral. Outro argumento que é defendido por aqueles que entendem que as 70 semanas já foram cumpridas e que este aqui também, do verso 27, que faz o concerto por muitos é Cristo, porque a palavra concerto aqui é a palavra hebraica berit. E esta palavra aqui, aliança, segundo eles, só aparece na Bíblia para Deus fazendo aliança com os homens. E a primeira vez que esta palavra aparece é em Gênesis 6,18, quando Deus fala para Noé: farei e estabelecerei a minha aliança contigo. Só que esta mesma palavra, ela aparece em Gênesis 21 para Abraão, verso 27 e 32, para Abraão e Abimeleque, o rei dos filisteus, fazendo aliança. Portanto, outro argumento que não há fundamentação bíblica dizer que aqui tem que ser Cristo, porque a aliança só é Deus que faz e não o anticristo ou Satanás não faz, ou homens não faz alianças dentro da palavra de Deus, porque a mesma expressão berit aqui aparece lá em Gênesis 21, versos 27 e 32, para Abraão e Abimeleque, fazendo também aliança. É importante também mencionar que para eles todos os propósitos do verso 24 de Daniel 9 já foram cumpridos. E eles dizem que a transgressão, a iniquidade, a justiça eterna, os pecados já tiveram fim em Cristo. Só que a visão e a profecia não foram seladas. Se a gente entender que o sacrifício de Cristo já extinguiu a iniquidade, já extinguiu a transgressão, já deu fim aos pecados, já trouxe a justiça eterna, mas e a visão e a profecia? Será que elas já foram cessadas? A Bíblia diz que, havendo profecias, serão aniquiladas. Mas será que elas já foram aniquiladas? E a visão, será que já foi selada? Porque a palavra selar aqui significa tampar, parar, fechar, não ter mais visão e nem profecia. Será que isto já aconteceu? Claro que isto ainda não aconteceu. De qual visão o anjo está falando no verso 24? Quando você lê o capítulo 9 inteiro, você percebe que Daniel estava preocupado com o futuro da sua nação, pois ele entendia que pelos livros que o cativeiro demoraria 70 anos pelas profecias de Jeremias, que como já estava chegando ao fim daqueles 70 anos de cativeiro, ele foi orar a Deus porque ele percebeu que o povo ainda não tinha se voltado para Deus e que o cativeiro foi por conta do pecado do povo. Então ele confessa o seu pecado a Deus, ele confessa o pecado do povo e pede misericórdia a Deus. E no verso 21 do capítulo 9, o anjo Gabriel vem a ele, como veio no princípio da sua visão. Qual visão que ele está falando? A visão do capítulo anterior, o capítulo 8, desde o verso 1, ele tem uma visão simbólica, uma visão espiritual, apontando para o fim do tempo, apontando para o fim do sistema deste mundo, apontando para o fim de todas as coisas. E no verso 17 do capítulo 8, Gabriel aparece a ele para dar o entendimento e dizendo que aquela visão ela se cumpriria no fim do tempo. Então, quando ele fala aqui no capítulo 9, verso 24, selar a visão, ele está falando do selar a visão lá do capítulo 8, versículo de número 17, que seria para um cumprimento longínquo, ou seja, lá no fim do tempo, ou seja, ainda não aconteceu. E quando nós estudamos as profecias bíblicas, nós percebemos que a profecia será selada quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, não haverá mais profecia, porque toda a Escritura estará sendo cumprida através de Cristo que estará ali. A própria palavra estará ali, que é Cristo, para cumprir todas as coisas que foi profetizada. É tanto que em Zacarias, capítulo 13, diz que naquele tempo os profetas se envergonharão da sua visão, e eles não profetizarão, pois até o pai e a mãe pegará aquele que profetizar falsamente e vai traspassá-lo e vai matá-lo, porque as visões terão sido encerradas, as profecias terão sido encerradas quando Cristo chegar e ele pisar com seus pés no Monte das Oliveiras para iniciar o seu reino, no final das 70 semanas, quando Cristo chegar, raiar nas nuvens, quando acabar as 70 semanas e ele chegar, aí vai selar a visão, aí vai selar a profecia. Então, nesse sentido aí que nós entendemos
porque ainda não cumpriu aquele propósito lá do capítulo 24. Aí talvez você possa perguntar, então, não vai se cumprir este propósito dentro das 70 semanas. Mas quando o anjo diz 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para cumprir isto, aquilo outro, e ele fala selar a visão e a profecia, ele estava dizendo o seguinte, que quando cumprisse estas 70 semanas, ou seja, culminando com a volta de Cristo, aí todas essas coisas vão se cumprir. Tudo isto vai se cumprir, a visão será selada, a profecia será selada, e o santo dos santos será também ungido. E aqui há também uma aplicação pelos preteristas, que esse santo dos santos aqui não é o lugar do templo, o lugar santíssimo, mas é Cristo, que foi ungido no início do seu ministério, lá em Lucas capítulo 3, verso 21 a 22, quando ele sai das águas que foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, ele recebe em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo, ungindo-o para o seu ministério, como ele mesmo confirma em Lucas capítulo 4, verso 18, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pois ele mesmo ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para dar vista aos cegos, para apregoar liberdade aos cativos, para dar liberdade aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só que isto não tem base, porque esta mesma expressão Santo dos Santos aqui aparece algumas vezes no livro de Ezequiel, aplicadas ao lugar santíssimo do templo. Nós sabemos que o templo ele era dividido em 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santíssimo, ou o santo dos santos. Então, este santo dos santos aqui refere-se ao templo do milênio que será construído por Cristo, descrito lá em Ezequiel, nestes textos que aparece a mesma expressão santos dos santos, e este templo que Cristo construir no seu reino, ele será ungido. Então, estas 70 semanas é para determinar a vinda de Cristo e cumprir-se estes propósitos de selar a visão, a profecia, de ungir o Santo dos Santos no princípio do seu reino. E aí também eu entendo que a transgressão, a iniquidade e a justiça eterna e os pecados só serão realmente cancelados, cessados de vez, quando Cristo estiver no seu reino, e até no reino de Cristo, durante 1000 anos, ainda haverá pecado. Só você ler Isaías 65, ainda haverá pecadores, ainda haverá morte no reino de Cristo. E no final do reino dele ainda haverá uma rebelião final entre as pessoas de todas as nações, que se ajuntarão como areia do mar para batalhar na peleja de Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao 10, quando vai descer fogo do céu e vai devorá-los, e o diabo será preso no lago de fogo, onde já estará o anticristo, ou a besta, e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Portanto, nós entendemos claramente que estas 70 semanas de Daniel não se cumpriram, porque os propósitos do verso de número 24 não foram cumpridos ainda. Eles serão cumpridos quando Cristo estiver reinando aqui, eles começarão a ser cumpridos. Estas 70 semanas foram estabelecidas para determinar a vinda de Cristo, e aí, sim, na vinda de Cristo, ou seja, na sua segunda vinda, porque na primeira ele vem e é morto, Daniel 9, verso 26, e na sua segunda vinda, após as 70 semanas, todas essas coisas serão cumpridas. Portanto, pelo próprio texto bíblico, eu provei para vocês que há este intervalo, pois Cristo morreu no intervalo entre a penúltima e a última semana, e nós estamos vivendo ainda hoje este intervalo, e quando este intervalo acabar, ou seja, quando a igreja ser arrebatada, voltar-se-á o relógio profético das 70 semanas de Daniel a serem contadas para Deus tratar com a nação de Israel. Por isso, a igreja não passará pela grande tribulação, ok? E isto é confirmado pelos textos escritos pelo apóstolo Paulo, em Romanos 11, por exemplo. Paulo diz que é necessário que haja entrada à plenitude dos gentios, ou seja, o tempo da igreja seja completado, para que então a salvação volte-se para Israel. Então de Sião virá o libertador. Ou seja, por enquanto, neste tempo da era da igreja, neste ato que há entre a penúltima e a última semana, o povo de Israel está dormindo num profundo sono, num espírito de profundo sono. Ou seja, enquanto Israel dorme,
o relógio profético está parado. Quando a igreja completasse o tempo da igreja e a igreja for arrebatada, aí sim o relógio voltará a ser contado e Israel vai despertar deste sono somente quando o anticristo começar a perseguir a nação de Israel juntamente com o dragão e ela ser escondida por Deus no deserto durante os 3 anos e meio da grande tribulação, ou seja, a grande tribulação será dividida, ou a última semana de Daniel será um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio de falsa paz, quando Israel estará protegida, o anticristo vai construir um templo para a nação de Israel, não será ungido, porque só o de Cristo será ungido, conforme Daniel 9, 24 e os textos de Ezequiel. Então, quando chegar na metade dessa grande tribulação, esta aliança será quebrada. Por quê? Porque ele vai fazer cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares e vai assentar-se dentro do templo de Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, a seguir, e vai exigir adoração. Então, o povo de Israel vai fugir para os montes, como está escrito em Mateus 24, a partir do verso 15, e Deus vai escondê-los no deserto da Judéia, como está escrito em Apocalipse 12, do 6 ao 17. Então, o remanescente de Israel será guardado para cumprir-se o que está escrito em Romanos, e todo Israel será salvo, não todo israelita, mas todo Israel, ou seja, a nação de Israel, ou o remanescente de Israel será salvo durante a grande tribulação, e Deus vai guardá-lo vai guardá-lo no deserto, para que o anticristo e nem o dragão não alcance, não os destrua, e quando Cristo raiar nas nuvens, então vai haver um derramamento de um espírito de súplicas e de graça sobre a nação de Israel, que vão chorar arrependidamente, amargosamente, por não terem recebido a Cristo desde quando ele veio a primeira vez. E isto está escrito em Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 13, mais especificamente Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Eles chorarão como se chora por um unigênito e plantearão como se planteiam por um primogênito. Ok? Então, esta é a nossa primeira aula do nosso curso de escatologia sobre as 70 semanas de Daniel. Espero que tenha elucidado as suas dúvidas. Caso você ainda restou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, que a gente vai responder as suas dúvidas, talvez num vídeo. Posso fazer um outro vídeo para elucidar as dúvidas que possam restar dentro desta aula das 70 semanas de Daniel. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.